tarde a todos. Bom, hoje a gente tem energia, estamos passando no Instagram, vamos torcer para ficar com energia o tempo todo, né? Bom, novamente, em nome do Café com Ciência, a gente gostaria de agradecer a presença do Dr. Ángel Domingues Chover, né? Para quem não estava aqui na semana passada, que teve que ter sido interrompido por falta de energia e falta de água, o Dr. Ángel é recém-contratado aqui no Instituto de Física, ele é um meteorologista, fez graduação em meteorologia pelo Instituto Superior de Tecnologia e Ciências Aplicadas de Havana, Cuba. Depois ele veio para o Brasil, fez mestrado primeiro na Universidade Federal de Pelotas e seguiu com doutorado no INPE, lá em Cachoeira Paulista. Ele tem experiência em geociências, com foco em meteorologia, trabalha com modelos numéricos de previsão de tempo e clima, entre várias outras coisas, inclusive parametrização da microfísica de nuvens, agrometeorologia. E hoje ele vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre essa física, sobre a física associada com essa área da meteorologia. Então é um prazer ter o Dr. Ángel aqui, vamos agradecer aqui e passar a palavra para ele. Obrigado. Bom, obrigado a todos, não? Os que já estavam aqui semana passada, estava até comentando, essa primeira parte da apresentação vai ser um pouco como um déjà vu, né? Até porque quem não estava tem o direito de entender e escutar aquela primeira parte da apresentação. Eu vou começar do zero. Mas antes de começar, eu tive alguns questionamentos sobre essa imagem. É uma simulação da circulação de vento em 250 hectopascal, né? Lá na parte superior da troposfera, aproximadamente entre 10 e 11 quilômetros, é uma simulação, então ela é feita a partir do modelo, que é objeto de estudo e que vai ser tratado hoje com maiores informações, e nela dá para ver ali, dá para entender um pouquinho o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Em boa parte do país o tempo está mudando, temos uma probabilidade de baixa para média de ter precipitação na região sudoeste, sul e também aqui na região metropolitana de Goiânia, entre hoje e amanhã. Posteriormente a temperatura vai aumentar novamente, né? A níveis críticos, provavelmente até 5 graus acima do valor normal nos próximos dias. E lá para o dia 21, 22, 23, talvez a chuva chega, né? E aí com maior intensidade. Aqui temos um cavado, né? Um sistema de baixa pressão, que favorece movimento ascendente, formação de chuvas e também favorece o aumento da umidade. Eu sentei lá atrás e não dava para ver muito bem, né? Mas aqui é a América do Sul, o Brasil, aqui principalmente estamos nós, e aumenta a umidade na região, tem muita instabilidade, está muito quente, por isso que essa probabilidade de ocorrer precipitação. Mas o foco de hoje é outro, né? Modelagem, bem que é uma ferramenta muito importante para fazer essa previsão. Eu, como meteorologista, e falando de profissões, né? Eu acho muito interessante esses recursos que nós e a sociedade tem de forma geral de definir e de resumir as diferentes profissões. E no caso da meteorologia tem um recurso para todas as profissões, mas esse recurso é um questionamento. No caso da meteorologia, esse questionamento é: vai ter eletricidade amanhã? Mas no caso vai ter chuva? Vai chover amanhã? É um problema dentro da modelagem, dentro da previsão, porque a chuva ela não é resolvida de forma explícita. Nós vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa. Para uma região como o Cerrado, o centro-oeste do Brasil, onde está muito bem definido o clima, um período de chuva, um período de seca, essa previsão, dependendo do momento do ano, pode ser até fácil de ser feita, né? Às vezes, realmente é só olhar para o céu e acertar, você vai ter 50% de probabilidade de acertar. Mas na maior parte das vezes isso não acontece, é uma das variáveis mais difíceis de prever. E para isso, os meteorologistas, eu também como meteorologista, já fiz muita meteorologia operacional, utilizamos modelos de previsão numérica de tempo. São os modelos convencionais como principais ferramentas para fazer a previsão. O modelo não faz a previsão, ele é um modelo, ele é uma ferramenta que o meteorologista utiliza para fazer a previsão final, a previsão que vai ser passada ao público. Esses modelos, eles podem ser de tempo ou clima. Aqui, lembrando que são conceitos muito diferentes, que mesmo sendo conceito de clima
na minha opinião, um pouco banalizado, às vezes, pela mídia, o que dificulta aos profissionais da área passar uma informação correta. Eles têm características específicas que os fazem únicos, e eles são tratados também de uma forma diferente nessas ferramentas que são utilizadas para fazer a previsão. Os modelos que são baseados em leis físicas básicas para prever o estado futuro da atmosfera, básicas aqui entre aspas, né, precisam de condições iniciais e de condições de contorno, e tem outras características que abordarei no decorrer da palestra. Os temas principais que tratarei: uma breve história da modelagem numérica da atmosfera para entender, né, o ponto em que estamos e de onde que a gente vem nesse sentido, introdução à modelagem atmosférica, integração de escalas, os modelos de previsão baseados em técnicas de inteligência artificial, um tema bastante atual, e por último apresentar de forma breve o Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais, que é um laboratório aqui da Universidade Federal de Goiás. Para começar, mostro para vocês 3 figuras muito importantes dentro da meteorologia, dentro da modelagem numérica do tempo. O primeiro, Cleveland, um físico e astrônomo estadunidense, que até faz pouco tempo não se escutava muito dele. O que ele tinha feito ficou meio que apagado na história. Ele é estadunidense. Às vezes eu me pergunto se foi uma estratégia estadunidense para ter um deles como sendo, né, os primeiros que falou sobre modelagem atmosférica, mas na verdade ele sim, ele fundou a agência de clima nos Estados Unidos e foi o primeiro que manifestou que poderiam ser utilizadas as leis de hidrodinâmica e termodinâmica para prever os diferentes estados futuros da atmosfera. Posteriormente, um norueguês, Herkens, ele realmente apoiou a ideia do Cleveland. Ele identificou as 2 principais partes de uma previsão utilizando modelos, que é a geração da análise da condição inicial e a integração, a simulação em si. E ele também fez uma aproximação das leis físicas para tentar fazer previsão, mas ele chegou na conclusão de que isso não poderia ser feito de uma forma manual, com as tecnologias que estavam presentes, que ele tinha à disposição naquela época. Mas aí chegou o Richardson, lá em 1922, ele pensou, bom, eu consigo, né? Eu sim consigo, eu vou pegar essas mesmas equações que o Herkens já tinha manifestado, já tinha deixado claro, vou fazer algumas outras aproximações, levando algo mais próximo ao que é a atmosfera, e vou tentar fazer a previsão de 6 horas de uma mudança, né, de uma variável específica que era a precipitação. Ele não teve sucesso, né, nesse caso. Ele demorou 6 semanas para terminar os cálculos e ainda deu errado. Posteriormente foi encontrado que esse problema, né, o porquê ele não chegou à previsão certa, estava dado uma inconsistência nas condições iniciais, no campo de pressão e de velocidade do vento. Mas aí ele realmente estabeleceu uma metodologia que, para a comunidade de meteorologistas, era uma metodologia sólida, que posteriormente foi evoluindo e chegou ao que temos hoje. Mas ele pensou, bom, eu sozinho não consigo, mas se eu contrato 63.999 pessoas além de mim, eu consigo fazer a previsão para todo o globo terrestre, para as inúmeras variáveis meteorológicas com as quais eu caracterizo o estado da atmosfera. E ele propôs a formação e a criação dessa fábrica de previsões de Richardson, onde ele, colocado no lugar central, iria fazer a condição, né, de cada uma dessas pessoas, que seria responsável por uma parcela específica da atmosfera ao redor do globo terrestre, e eles fariam esse cálculo de forma integrada para conseguir prever as características da atmosfera no momento futuro. Isso era uma ideia totalmente realista. Não seria possível fazer isso, mas ele já entendia a necessidade de ter várias fontes de trabalho, de cálculo, fazendo isso de uma forma integrada para conseguir chegar à previsão da atmosfera. Posteriormente, isso ficou, né, chegou a crise de finais de 1920 nos Estados Unidos, chegou a Segunda Guerra Mundial, e em períodos, né, períodos como esse da Segunda Guerra Mundial, a ciência às vezes tem esse boom e consegue obter e realizar ideias e avançar, né, no sentido geral. Então, o estadunidense, Charles, ele retomou os estudos de Richardson e ele conseguiu pela primeira vez, em 1950, fazer uma previsão de tempo acertada, utilizando um computador que foi instalado em Pensilvânia e que foi
construído com a ideia de calcular o alcance da artilharia das tropas aliadas na guerra. Ele começou a ser instalado em 1945, então já em 1950 ele conseguiu fazer essa primeira previsão, retomando o que o Richardson tinha dado, e foi o grupo dele, não era só ele era quem dirigiu o grupo, tinha o von Neumann também. Eles encontraram a causa de por que o Richardson em 1922 tinha errado na sua previsão. A partir daí surgiu a Organização Meteorológica Mundial. Os Estados Unidos começaram a partir de 1955 a fazer previsões periódicas, mas tudo de uma forma ainda desorganizada, né? Não existia uma metodologia bem definida, uma certa bagunça, né, na previsão. Aí chegou outro estadunidense, filósofo, meteorologista, matemático, o meteorologista teórico mais importante da era moderna, o Lawrence, e ele falou: eu preciso colocar uma ordem nessa bagunça, né? Como eu vou colocar essa ordem? Com caos. Porque dentro desse caos aparente, dentro dessa imprevisibilidade aparente, aleatoriedade, os sistemas eles podem estar estruturados e podem ser representados com regras matemáticas definidas. Mas não chegou aí. Ele também falou do caos determinístico. E ele fez essa associação com a atmosfera, onde, mesmo em sistemas regidos por equações determinísticas, onde não há lugar para o acaso, pequenas mudanças nas condições iniciais significavam grandes mudanças no resultado final. Isso colocava complexidade na resolução e por isso que tinha essa relação específica com o caos. Dentro desse sistema, o Lawrence foi o primeiro que falou que a limitação da previsão não estava tanto na tecnologia, e sim nas próprias características intrínsecas da atmosfera. A limitação estava dada por essa alta sensibilidade que a atmosfera tinha de condições iniciais diferentes. E é por isso que a modelagem numérica de tempo e clima é um problema de condição inicial. A condição inicial mais acurada, mais precisa, é o que vai determinar que, no final das contas, a gente tem uma previsão mais certeira daquela situação. Então, essas características específicas da atmosfera, que era um sistema dinâmico, que muda continuamente ao longo do tempo, não é estático, evolui, se transforma, ele não é linear, então pequenas perturbações podem ter grandes imprevisíveis efeitos, e além de tudo isso, é caótico, com um comportamento determinístico. E aqui tem a questão do efeito borboleta, né? O bater das asas de uma borboleta em uma determinada região poderia provocar o surgimento de um furacão, né? Em uma região mais distante de onde isso aconteceu. Isso está associado a esse conceito de caos determinístico, ao qual pode ser associado o comportamento da atmosfera e que limitaria o tempo final, né? Com o qual nós conseguiríamos fazer a previsão. Isso é considerado até hoje, a partir dessas ideias foi evoluindo, né, a situação da meteorologia, da previsão numérica do tempo, o desenvolvimento desses modelos, e chegamos à época atual, na qual ainda utilizamos modelos numéricos de previsão de tempo baseados nessa hipótese, que estão formados por diferentes componentes. E aqui já entramos nas características específicas desses modelos. Eu defini aqui 5 componentes específicas, existem variações em relação ao que é uma componente, e aqui eu vou pedir para tirar o que temos como conceito de dinâmico, físico, né? Existe uma relação entre dinâmico e físico, mas dentro da modelagem atmosférica, nós dividimos todas as partes desses modelos em 5 componentes diferentes. A primeira é dinâmica, a segunda física, assimilação de dados, previsão por conjunto, mecanismos químicos. Então, elas podem ser procedimentos ou podem ser partes dentro dessa modelagem. A componente dinâmica, ela considera tanto a representação das equações primitivas como os métodos matemáticos utilizados na resolução dessas equações. As equações primitivas, que elas são derivadas das equações de Navier-Stokes, levadas para a situação específica da atmosfera, um fluido incompreensível, né? Se assume que é incompreensível, onde também está em rotação, então tem a força de Coriolis, e tudo isso é considerado para fazer uma simplificação das equações
dos fluidos de forma geral, que consigam ter essa relação entre densidade, temperatura, vento e outras variáveis. E essa simplificação deu lugar às equações primitivas que são empregadas até hoje, são a base dessa componente dinâmica dos modelos. Essas equações, que são 5 grupos no geral: equação do gás ideal, a equação de continuidade de conservação da massa em termos de densidade de massa. Temos também a equação, as equações de conservação de momento, equações de movimento, a vecção de momento, a ação da força de Coriolis, tanto na horizontal como na vertical, variação de pressão com altura. E todas essas componentes, elas são, todos esses termos e todas essas equações, incluindo também conservação de energia, primeira lei de termodinâmica, conservação da massa de água em todas as fases em termos de reação de mistura, são as principais equações que fazem parte dessa componente e que permitem uma resolução explícita das características do estado da atmosfera dentro desses modelos. Claro que essas equações, dada toda a complexidade que já falei anteriormente, que tem a própria atmosfera, as próprias características caóticas, onde não existiria uma estratégia, um método matemático capaz de resolver de forma analítica todas elas, faz com que outros métodos específicos de aproximação sejam utilizados para resolver essas equações. No geral, e de forma resumida, são 13, uma diagnóstica, que são do gás ideal, e 12 pronósticas, que dependem do tempo. E para isso, para resolver essas equações de uma forma explícita, tudo que é resolvido, tudo que é representado utilizando elas, se fala que é resolvido de forma explícita dentro desse modelo. Nós utilizamos métodos matemáticos, né, de aproximação, onde é necessário discretizar o nosso domínio, a nossa parcela de ar, para assim conseguir, a partir do cálculo infinitesimal, dar uma resolução, uma resposta, uma solução final àquelas equações e ter informação de cada parte da atmosfera que importa para a meteorologia, que é basicamente até a parte mais baixa da estratosfera, entre 11 e 15 quilômetros, onde se encontra 80% da massa desse objeto de estudo. Então, essa discretização, que consiste em dividir em pequenas partes, permite a resolução a partir do método numérico-matemático daquelas equações específicas que fazem parte da componente dinâmica, e essa discretização, divisão em partes, ela é feita tanto na horizontal como na vertical. Na medida que conseguimos, a partir da nossa capacidade computacional, fazer uma discretização com uma melhor resolução, nós conseguimos resolver um conjunto maior de informações de forma explícita que caracterizam o estado da atmosfera. Mas nem todos os sistemas que acontecem na atmosfera, eles podem ser representados nessa grade, nessa malha que é discretizada, nessa divisão que nós fazemos daquela parcela grande que queremos estudar. Esses eventos ou fenômenos de subgrade, né, que não são representados, eles precisam também, de alguma forma, ser traduzidos, ser incorporados na solução final do modelo. Para isso, utilizamos, então, a componente física, que nós chamamos de componente física. São parametrizações, equações ou tratamento estatístico a partir de leis físicas já conhecidas e utilizando muita observação, modelos muito mais simples que conseguem descrever, por exemplo, o impacto que tem o processo de coalizão com a essência, formação de gotas dentro de uma nuvem. Imagine que o modelo tenha que conseguir representar a formação de cada gota dentro de uma nuvem, como é o processo de formação e seguir o movimento de todas essas gotas. Isso não é possível hoje, né, com a utilização desses modelos, nem a própria resolução e a forma que as equações são resolvidas permite fazer isso. Então se criam submodelos, é por isso que os modelos numéricos de tempo, na verdade, eles são sistemas de modelagem, formados por diferentes submodelos, e esses submodelos dão uma ideia de como esses eventos de menor escala podem impactar dentro daqueles eventos de maior escala, de maior tamanho, que são representados por esses modelos de previsão que tem uma resolução específica. Os fenômenos que normalmente são parametrizados: turbulência, radiação, convecção, microfísica de nuvens, camada limite planetária, interação superfície-atmosfera, aerossóis e química atmosfera. Tudo isso precisa de uma quantidade muito grande de detalhe para realmente conseguir ser resolvido de forma explícita. Portanto, se utilizam essas simplificações e, posteriormente, o impacto do resultado desses modelos é colocado dentro do fluxo maior, de escala maior. A outra componente é a componente da assimilação de dados. Já falei anteriormente, e o Lorenz deixou muito claro que a modelagem é um problema de condição
inicial. Então, não temos ainda capacidade, não temos nem informações reais suficientes de observação para ter um momento de partida ou uma condição de contorno específica totalmente realista e acurada que permita, a partir daquele conceito de causa determinístico, chegar a uma solução correta, precisa, próxima do que realmente vai acontecer. Então, aí se introduz a componente de assimilação de dados, que significa, a partir de uma saída anterior de um modelo, nós vamos melhorar aquela solução, introduzindo com métodos matemáticos específicos os valores que foram observados em estações meteorológicas, em sensores, em navios, em radares, em satélites meteorológicos, radiosondagens, toda a informação real que temos disponível dentro daquela grade ou dentro daquele volume de dados que foi obtido com o modelo anteriormente, melhorar, levar para uma situação mais próxima da realidade e tomar como nosso ponto de partida a nossa condição inicial. Uma condição inicial melhorada, uma condição inicial que também vai, dependendo do modelo, permitir ter previsões mais acertadas. Então, toda essa informação, nem todo modelo tem a capacidade de assimilar, mas o que se quer é que a maior parte deles, ou todos eles, consigam assimilar de uma forma mais eficiente toda essa informação para chegar à condição real mais realista, e não só mais realista, senão a melhor condição inicial a qual o modelo consiga responder de forma mais satisfatória. A outra componente, e também associado ao fato de que é um problema de condição inicial, é a componente de previsão por conjunto, ou ensemble. Devido a que pequenas mudanças no ponto de partida, ele pode ter como consequência resultados finais muito dispersos, muito distantes. Existe uma estratégia para a previsão, que significa fazer pequenas mudanças dentro dessa condição inicial, seja mudando configuração, seja mudando o modelo, e posteriormente fazer uma análise estatística dos possíveis caminhos, né, pelos quais o modelo vai avançando temporalmente, e analisar os limites ou a variação, né, a probabilidade de que alguma faixa específica de valores para determinada variável meteorológica aconteça. Isso é muito usado, isso aqui é uma previsão da NOAA, onde se colocam vários modelos oceanográficos e meteorológicos que têm essa retroalimentação para tentar prever quais serão as anomalias de temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial, que está associado com o evento Enos, El Niño, oscilação do Sul. Para isso, eles emitem diferentes probabilidades em cada trimestre de qual é a fase, a Niña, neutro ou El Niño mais provável de acontecer, e isso é resultado da análise. Aqui não dá para ver muito bem, mas são os nomes dos modelos, certo? Diferentes modelos que são executados, e análise dessa variação, né, desse leque ali de ocorrência, de anomalia de temperatura é considerada para determinar essas previsões. Por último, temos também uma componente que é um mecanismo químico, não é exatamente a equação de continuidade de aerossóis e de gases da atmosfera. É um mecanismo que considera todas as reações químicas, que considera também o tratamento das diferentes emissões, mas isso aqui não está presente em todos os modelos de previsão numérica de tempo e clima. São aqueles que são online ou acoplados, que tem também uma componente de qualidade do ar. Então, ele é um modelo menos tratado, mais complexo, muito mais complexo, porque aqui, além da física, você tem todas as questões químicas, a maior parte delas também parametrizadas, e é ainda mais difícil de fazer a previsão dessa característica. Agora, existe um problema grande em relação à integração de escala, certo? Na meteorologia, nós temos fenômenos que, desde o ponto de vista da escala espacial e temporal, eles podem ser agrupados em diferentes, considerando diferentes características. Aqui nessa imagem nós temos na baixa troposfera, próximo da superfície, quais são os fenômenos meteorológicos típicos que acontecem na América do Sul. Então aqui temos a alta subtropical do Atlântico Sul, do Pacífico Sul, as frentes frias, a região de ciclogênese, onde formam ciclones, a zona de convergência intertropical, os ventos alísios, complexos convectivos de mesoescala, os rios voadores, enfim, um conjunto de sistemas meteorológicos que já estão muito bem estabelecidos. Eles não acontecem
todos eles não acontecem ao mesmo momento, claramente, mas esse é o lugar típico onde eles acontecem em diferentes momentos do ano, e esses fenômenos entram dentro de uma escala que para a meteorologia é conhecida como escala, a mesoescala, né? A partir da consideração de um tamanho específico e uma resolução temporal no qual eles acontecem. Já na alta troposfera, lá na parte superior, né, daquele volume que eu considero para fazer a previsão, existem outros fenômenos, alta da Bolívia, vórtice convectivo de altos níveis, o cavalo do Nordeste, os jatos polares e subtropicais, que dava para ver na imagem que abriu, né, aqui a apresentação. São ventos muito intensos, a 11, 10 quilômetros de altura. E existem também aqueles fenômenos que são mais locais, né? Aquela convecção específica determinada pelo aquecimento desigual da superfície em determinada região. Existe também o impacto do relevo, expansão, compressão de uma massa de ar, como ela se enfria, se aquece por esse movimento né, forçado. E os modelos, eles são todos configurados em um momento inicial. Como ele vai entender que existem diferentes fenômenos, diferentes escalas, que precisam ser analisados e representados de uma forma diferente. Para isso temos, então, outros processos de metodologias. Se utiliza o que é conhecido como alinhamento de grade. Então, o modelo ele é executado com uma resolução menor, 20, 25, 5, 100 quilômetros, e a partir daí, ele mesmo, o resultado dessa simulação, ela vai servir como condição inicial, condição de contorno para aquilo que nós denominamos de modelo de área local. Não é um modelo global, né? É um modelo que considera uma pequena parte da atmosfera ao redor do globo, faz a integração e a previsão para aquela região, considerando as condições iniciais de superfície, no topo e também nas laterais, e essas condições de contorno são passadas pelo mesmo modelo que foi executado, que foi integrado com uma resolução menor. Então, na medida que vamos melhorando a resolução, consequentemente precisamos e demandamos de um custo computacional maior, mas também conseguimos resolver um conjunto maior de fenômenos e sistemas de forma explícita a partir da resolução daquelas equações que fazem parte da componente dinâmica. Tiramos um pouco das parametrizações da física, diminuímos de certa forma o erro final, né, que temos ali na previsão. Mesmo que o método numérico já por si tem um erro, né? Você trunca ali a série na resolução do método numérico, aí dependendo do grau específico do método, do recurso, da lambáfica, enfim, você vai ter um erro maior ou menor. A aproximação que se utiliza na própria parametrização de física, ela já fala, é uma aproximação, uma parametrização, é um modelo aproximado daquilo que realmente acontece e já tem um erro implícito. Mas também, para tentar evitar essa situação, agora estão surgindo, como já existia, mas estão surgindo agora mais intensamente, aqueles modelos que têm grades não estruturadas. Não necessariamente todos os pontos estão espalhados, né, à mesma distância, ou as áreas, né, porque aqui podemos utilizar diferenças finitas, elementos finitos, volumes finitos, enfim, diferentes métodos matemáticos. Esses modelos que utilizam malhas não estruturadas permitem fazer a reprodução, identificação, representação do estado da atmosfera em todo o globo terrestre com uma resolução menor, e em aquela área específica de interesse aumentar a resolução e ter um maior número de detalhes, o que facilitaria a previsão e diminuiria a demanda computacional. Mas agora está entrando, né, com muita intensidade, bem que não é um tema tão atual, faz mais de 20 anos que se fala de redes neurais na meteorologia, mas as técnicas de inteligência artificial, elas estão entrando muito fortemente dentro da meteorologia. Modelos de previsão baseados em técnicas de inteligência artificial estão conseguindo, aliás, ontem eu vi um artigo que falava sobre isso, o modelo de inteligência artificial do SMWF, que é o Centro Europeu de Previsão a Médio Prazo, conseguiu bater o modelo convencional, né, de previsão que utiliza métodos numéricos. Então, eles, na verdade, dentro da nossa comunidade, nós entendemos que eles não são concorrentes, eles são complementares. Então, dá para utilizar os dois, tentar utilizar o melhor de cada um deles para ter previsões melhores. O que acontece? Que esses modelos eles são treinados com resultados dos modelos numéricos, eles podem preencher e otimizar processos computacionais caros, porque uma vez que o treinamento desse modelo é finalizado, você não demanda mais ou não precisa mais
de muitos recursos computacionais para conseguir executar eles e ter uma previsão melhor, mas existem as limitações associadas, novamente, à dificuldade que temos de ter um dado acurado e preciso com o qual colocar o nosso momento inicial de partida dos modelos numéricos, mas também que são utilizados no processo de aprendizagem desses modelos de inteligência artificial. Eles precisam de grandes volumes de dados, eles têm dificuldades para prever eventos extremos raros, porque eles aprendem a partir do que já foi observado. O que ainda não foi observado com muita frequência, o que ainda não aconteceu, e isso está acontecendo, valga a redundância, com maior frequência, com essa questão do aquecimento global e consequente mudança climática. O modelo que considerou o passado para treinar e prever o futuro não consegue representar. Mas também existe um desafio em relação a entender o porquê, né? O porquê daquele resultado. Porque é basicamente baseado em comparação. Ele aprendeu que se A e B dá C, toda vez que eu vou ter A e B, eu vou ter C. O porquê disso ele não entende, ele não mostra e dificulta o processo da previsão em si, da compreensão daquela situação do ponto de vista físico, químico e até alguns casos biológicos. É por isso que a Organização Meteorológica Mundial, que é quem coordena todo o processo de previsão, ela continua, né, mantendo os programas mundiais de previsão global. São 15 centros no mundo, 15 países específicos, alguns conglomerados, claro, que fazem previsão global, previsão para todo o globo terrestre, considerando seus modelos específicos, as características específicas para a configuração desses modelos. Importante aqui que nós temos o Brasil como um desses centros internacionais que fazem previsão global. Um modelo próprio, um modelo BAN, um modelo desenvolvido entre diferentes pesquisadores, mas principalmente no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a instituição federal que se encarrega desse desenvolvimento. Isso tem muito a ver aqui, aliás, ontem eu estava falando em um outro evento, que eu acho muito importante a questão da soberania na ciência, né? E mais nesse momento atual que a gente está vivendo. Às vezes não é nenhum melhor modelo, mas o fato de ter um modelo próprio, de estar conseguindo por si mesmo, isso tem uma importância imensurável, até desde o ponto de vista didático, né? Você conhece exatamente o que está utilizando, não está vindo ninguém de fora para mostrar e mostrar aquilo que quer mostrar. Você vai saber o que tem, você vai utilizar aquilo que tem e você desenvolve a capacidade de desenvolvimento. Então eu sempre faço esse parêntese nesse sentido, que é muito importante o fato do Brasil ter um modelo próprio e fazer parte desses 15 centros internacionais que fazem previsão global. Mas claramente o INPE, que é o encarregado de fazer essas questões de previsão no país, em um país tão grande com dimensões continentais, não consegue nos seus modelos colocar e configurar eles de forma tal que considerem as características particulares de cada região. E é por isso que surge a necessidade de diferentes centros regionais que consigam absorver essa informação local, colocar dentro do modelo, um modelo que é um modelo de condição inicial, o problema de condição inicial. Então, qualquer informação local mais precisa, mais acurada que vocês consigam colocar como condição inicial e de contorno vai permitir que esse modelo tenha como resultado final uma previsão também mais acertada e mais precisa. Nesse contexto, e também no contexto de uma região um pouco que abandonada do ponto de vista, não totalmente, nem pode trazer polêmica, mas é uma região, desde o ponto de vista meteorológico, não tão estudada no país. É a única região do Brasil que não tem um curso de meteorologia, o centro-oeste do Brasil, onde a atividade agropecuária precisa muito, né? E aqui tem agrônomos que vão concordar com isso, precisa muito de informações meteorológicas, agrometeorológicas precisas, para tentar manter a produtividade em um cenário atual de mudança climática e assim a gente tentar também, de certa forma, evitar a expansão das terras cultivadas e tentar conservar aquilo que se tem ainda de nativo do nosso bioma cerrado, tão importante, tão diverso e tão maltratado nos últimos 10, 15 anos. Então assim surge o Centro de Excelência em Estudo, Monitoramento e Previsões Ambientais, que foi idealizado
por dois físicos, com a participação de outras pessoas também, mas a ideia inicial foi da Carla Longo, Saulo Ribeiro de Freitas, físicos formados aqui nesse instituto, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atualmente. Eles tiveram a ideia de criar esse centro que trate sobre o bioma, aplicar previsão ambiental e tentar ter resultados mais precisos para a região, isso sempre com um olhar no agronegócio e, claro, consequentemente, na conservação do bioma. É um centro com direção tripartite, então tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, principalmente a UFG, quem assumiu grande parte do processo de implementação em 2023 desse centro, e financiado pela FAPEI, pelo governo do estado de Goiás. Então, claramente, a maior parte dos estudos que já foram realizados e a previsão que é feita atualmente nesse centro, ela é focada no estado de Goiás e áreas adjacentes. Isso tem sido graças também ao trabalho do Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho. Não sei se vocês reconhecem essa pessoa que está aqui, né? Mas está aqui hoje na plateia. Um trabalho muito bom que está sendo feito no ANCAT. O SEMPA também, de certa forma, tem contribuído com o desenvolvimento do ANCAT, vice-versa. Mal dupla ali na ajuda que cada um pode ser. Temos o SEMPA tem um cluster muito bom que permite fazer previsões de tempo de até 10 dias na frente, um horizonte de previsão de 10 dias, com uma resolução de 5 km, e temos domínios de 2 km de resolução para o sudoeste de Goiás, focado no município de Rio Verde, uma área com grande importância para o agronegócio. Rio Verde como o segundo município maior produtor de soja do país, Jataí, Santa Helena, também grandes produtores de grãos. Temos também um domínio para a região metropolitana de Goiânia, pela importância que tem, né, a população, os casos de enchentes, inundações e alagamentos, tem conceitos totalmente diferentes. E já tivemos no passado um domínio de maior resolução, com maior detalhes e precisão, para a região norte, devido a eventos extremos de precipitação que aconteceram nessa região. Importante do SEMPA também que ele utiliza um modelo de área local, que é diferente daqueles modelos globais, tá? Um modelo de área local com características específicas que permite integrar informação local, como é o caso, por exemplo, do uso de solo e vegetação que podemos obter da base de dados do MAP Biomas. Isso melhora ali os próprios fluxos e a interação superfície-atmosfera e permite fazer uma previsão melhor, sempre lembrando que, mesmo eu já tendo falado várias vezes que uma previsão, na verdade, a previsão final é feita pelo meteorologista, pelo operador, porque quem entende e aplica a experiência que tem do funcionamento do modelo naquela região e também a experiência que tem sobre as características locais que podem impactar o resultado final dessa previsão. O SEMPA será o primeiro centro regional que coloca de forma operacional a funcionar o MONAN, um modelo muito mais avançado, com a última tecnologia que se tem em relação à modelagem numérica do tempo, considerando todas essas componentes que eu mencionei anteriormente. É um modelo de grade não estruturada, desenvolvido por uma comunidade no Brasil, então ele continua sendo um modelo brasileiro, com uma base, né, dinâmica, um núcleo dinâmico que é fundamentado em modelos estadunidenses, não totalmente, né, brasileiro, mas ele está sendo muito bem configurado para as características daqui. É um modelo que está em desenvolvimento e o SEMPA foi escolhido como o primeiro no qual será instalado, utilizado e colocado a funcionar de forma operacional esse sistema. Então, basicamente, isso que eu tinha para falar hoje sobre modelagem numérica do tempo. Espero que tenham aproveitado um pouco, e ainda bem que hoje não faltou eletricidade, temos água, o tempo está bom, né? Não sei se vai chover amanhã, mas acredito que pode sim, pode até chover. Obrigado, pessoal. Bom, Café Consciência é um local para a gente discutir. Então, estamos com bastante tempo aí para começar a bater um papo aqui sobre essa questão. Deixa eu te passar aqui, você chega. Bom, obrigado pela palestra, muito legal. Minha pergunta é um pouco mais sobre a sua visão do futuro da previsão do tempo, porque a gente vê em muitas simulações nas outras áreas da física a perspectiva de trabalhar com computação quântica, que vai resolver muitos problemas, a gente vai conseguir simular os sistemas de uma forma muito mais precisa. Mas pelo que você repetiu algumas vezes para a gente, que é um problema de condição de contorno, então no caso da previsão do tempo, isso não ajudaria ou ajudaria de que forma? Muito bom. A precisão e a acurácia a longo prazo é o que está comprometido na previsão.
passar dos anos, nós conseguimos cada vez mais ficar mais próximo daquilo que realmente é observado. Isso veio com o desenvolvimento da tecnologia e da capacidade de cômputo, do poder computacional que se tinha, mas isso não tira aquela situação do caos determinístico. Nós ainda teremos grandes dificuldades de prever o futuro, porque não temos capacidade ainda, mesmo com essa computação quântica, não temos observações suficientes para ter um ponto de partida acurado e preciso. Esse problema vai persistir por muitos anos, né? A gente vai se aposentar, eu acredito, você perguntou sobre a minha opinião sobre isso, eu vou me aposentar e isso ainda vai permanecer, né? Porque é uma lei física, de certa forma, né? Então, essa vai ser uma limitante em relação a quão próximo da realidade nós vamos conseguir estar em uma previsão a longo prazo. A curto prazo só tem melhorado muito, uma melhora da tecnologia vai favorecer principalmente o aumento da resolução, portanto vai permitir uma diminuição das parametrizações físicas, uma resolução de forma explícita dos fenômenos, é decir, utilizando as equações específicas da lei física, isso vai melhorar sim o grau de acerto desses modelos. Mas ao mesmo tempo tem a limitante mais a longo prazo. Então, nós devemos ter um grande desenvolvimento no no-casting, que é previsão a curtíssimo prazo, a médio prazo, mas ainda a previsão climática está comprometida por essa situação específica. O que também tende a melhorar, não que não vai melhorar. Mas aqui tem também o ponto da inteligência artificial, que também acho que está relacionado com isso. Muitos dos métodos que são utilizados hoje dentro do modelo numérico de tempo, do modelo convencional, eles podem ser substituídos por técnicas de inteligência artificial ou utilizar técnicas de inteligência artificial para resolver diferentes parametrizações físicas, né? Esse processo de aprender como em determinada região, o que realmente acontece a partir do tratamento de um número imenso de informações, utilizando técnicas de inteligência artificial e chegar a uma parametrização ainda melhor, né? Mesmo sendo parametrização. Então, resumidamente, acho que vai demorar muito tempo. A tendência sempre é a melhorar em relação à precisão da previsão, mas existe essa limitante que, por enquanto, acho que até me aposentar ela vai existir. A gente não, a longo prazo ainda vai ter essa dificuldade de ter um ponto de partida preciso. Obrigado pela palestra, cara, muito boa. Talvez tenha alguma coisa relacionada à pergunta dele aqui, mas a pergunta é a seguinte: você falou, eu entendo basicamente o que você disse, e eu lembro quando eu estava na iniciação científica, eu comecei a estudar dinâmica não linear, aí eu já estudo o modelo de Lorentz, que é o mais básico que tem toda, fazer aquelas borboletinhas, aquelas coisas, tudo. A minha questão é, aquele é muito simples, ó, você deve usar um modelo muito mais complexo que isso. Você pode comentar um pouco de como você modela matematicamente esse negócio? O problema da condição de contorno, isso eu conheço, mas como é que você evolui essa condição? Baseado em que leis da física você evolui? Aí tem a questão da escala, né? Ela evolui desde um ponto de vista explícito, utilizando a lei de conservação, de energia, de massa, de continuidade, equação do estado de gás ideal, mas tem também as questões turbulência, que é muito de subgrade, né? Um fenômeno muito pequeno que tem um impacto grande, precisamente pela teoria do caos determinístico, mas eles são representados em forma de parâmetros, métodos matemáticos muito simples, não se utiliza nada extremadamente complexo, existe complexidade, claro, é complexo, mas esses fenômenos mais de menor escala, eles são aproximações da realidade a partir de equações matemáticas, de parâmetros, de correlações que são estabelecidas a partir da análise de dados observados. Então, isso funciona de forma diferente dependendo da resolução final que é configurada para o modelo. Não existe nenhuma única parametrização. A turbulência, a microfísica de nuvens, por exemplo, que é um caso bastante particular e muito estudado, ela pode ser representada de diferentes formas dentro do modelo. Você pode ter diferentes submodelos que fazem uma aproximação daquela microfísica de nuvens, utilizando, por exemplo, distribuição gaussiana de gotículas de nuvem a partir da concentração de vapor de água, a partir de outros parâmetros como a reflectância obtida de um radar meteorológico, certo? Tudo isso vai sendo parte de modos
Isso. Isso, aí você tem a medição de temperatura. Essa confusão. Você está usando dinâmica de fluidos e você vai realimentando os parâmetros de acordo com o que você já sabe de medições que você teve no passado. Mas são duas coisas diferentes. Isso aqui não é parametrizado. Isso aqui é resolvido de forma explícita com o método numérico. Tá. O Recuta. Inclusive aquele último termo lá. Aquele último termo é a parte que é parametrizada. Ah, tá. Aquilo aí é o que é parametrizado. Tá. Aquilo é o fenômeno de sucragem que não consegue ser representado de forma explícita dentro dessa equação. Aqui temos medição de temperatura, trabalho a partir de expansão, né? Compreensão da parcela do ar, então a relação entre pressão e densidade, e temos o caso dos sumidouros, né? O calor dividido entre calor específico que dá variação de temperatura. Aqueles outros fenômenos de menor escala, eles são parametrizados, eles saem daqui. É como se esse termo não fosse considerado, e aí utilizam outras relações e correlações matemáticas estabelecidas de forma empírica a partir da observação. Não seria resolvido dentro da dinâmica. Não, essas são as 7 fases da água. Aí considera granizo, gotícula, enfim, né? Considerando a própria dinâmica do sistema meteorológico. É bem mais complexo que o É muito mais complexo. O modelo de fluido bem... Isso, porque aqui é no volume, não é só numa camada, né? Numa horizontal. São várias camadas, considera todas as fases da água, né? Nessa última equação aí, razão de mistura da água. Então, todas as fases dela são consideradas, a advecção ali tem fontes de sumidouros também, e toda a parte já de sucragem, aqui nessa última equação, por exemplo, entra a parte da microfísica, da convecção, tudo isso é parametrizado e posteriormente traduzido. Coloca um peso, né, daquilo que foi calculado com aquelas aproximações dentro do resultado final, que é calculado de forma explícita com a resolução, com métodos numéricos dessas equações. Normalmente, as diferentes formas e vertentes e variações, tudo isso com uma equação ali físico-matemática, dá um impacto final, e esse impacto se traduz com um peso dentro da resolução dessas daqui, que são as principais. Legal. Acho que a gente vai botar você para dar um mini curso para a gente entender todas as equações aí. Você tem muito para me ensinar também, viu? Parabéns pela apresentação. São basicamente 3 dúvidas. A primeira é, como é que é a perspectiva do SEMPA com relação a um programa de qualidade do ar para o estado de Goiás? Tem perspectiva para se criar uma política pública em torno disso, usando a UFG como uma grande plataforma de predição do tempo e previsão climática também? O segundo ponto você, em particular, tem algum interesse em fazer a avaliação da quantidade de material particulado no ar aqui no estado? Eu digo isso porque acredito que para todos é evidente a quantidade de PM100 ou PM2.5 nessa época agora de queimada. E é algo que eu vejo que é protelado minimamente ali, até mesmo pelos órgãos municipais, e é complicadíssimo, né? A gente tem uma quantidade enorme de criança e idoso exposto a esse tipo de poluição. E o terceiro é com relação ao teu input de dado, né? Você acha suficiente a quantidade de estações meteorológicas hoje no estado de Goiás para fazer esse levantamento? Com relação a fazer algo regionalizado, mas vai se concentrar mais na região metropolitana ou vai conseguir fazer isso para o estado todo? Eu falo isso porque no Ceará, né, por meio da FUNSEMI, por exemplo, fica muito concentrado para a região metropolitana, né? Então essas são as 3 dúvidas. Obrigado. Obrigado. Um tema polêmico. Essa questão da qualidade do ar é um tema polêmico do ponto de vista de políticas públicas aqui no estado e na região. Mas vou começar pelo final, né? O SEMPA, a área de estudo principal é o Cerrado. Então não é só Goiás. Tem sido Goiás, porque é um centro que está em formação, é um centro que ainda não tem um pessoal suficiente para fazer os estudos, análise, operação, estudo, monitoramento e previsão. São 3 áreas diferentes de trabalho, né?
Então, dificulta você aumentar a área de interesse, mas a área de interesse é o Cerrado como um todo. Desde a parte lá do norte, Maranhão, enfim, até Mato Grosso do Sul, a parte de São Paulo, Minas Gerais, tudo que é Cerrado. Mas hoje em dia o foco tem sido o estado de Goiás. Em relação à qualidade do ar, nós temos um problema muito grande no estado, não temos informações. Se você não tem estações de qualidade do ar e a estação que temos, o dado, sim, entre aspas, escondido. A gente não consegue acesso a esses dados. Nós temos a CIMEGO no estado, como Centro de Meteorologia e Hidrologia, e sempre tem alguns problemas para chegar nas CIMEGOs e temos algumas circunstâncias específicas que têm impedido de eu ter um dado de qualidade do ar que conseguiria alimentar o nosso modelo, o modelo do SEMPA, que é o modelo BRAMS, que ele é um modelo acoplado e, portanto, ele já considera e tem um módulo de qualidade do ar. Ele conseguiria fazer a previsão da qualidade do ar com todos os processos de deposição, transporte, deposição seca, úmida, enfim, tudo isso está considerado. Tem um mecanismo químico também muito bem estabelecido, porque o INPE faz essa previsão. E uma das principais pesquisadoras dessa área faz parte também do SEMPA, que é a Carla Longo. Ela implementou e desenvolveu grande parte do que o INPE, o que o país tem hoje na área de qualidade do ar. Mas não precisamos, acho que ficou muito bem claro na palestra, de dados. Se a gente não tem dados, e a qualidade do ar é uma questão ainda mais complexa, porque aí inclui outras equações de conservação de aerossóis e de gases, e existe uma interação muito grande entre as diferentes regiões do país. Então você tem queimada acontecendo lá no Amazonas, todo esse aerossol é transportado pelos rios voadores, diga-se jato de baixos níveis, para aqui, para a região. Você tem emissão local também. E tudo isso nós temos um projeto dentro do SEMPA que já está fazendo um estudo, que já está considerando emissão veicular dentro da região metropolitana de Goiânia, considerando os diferentes tipos de vias estruturais, primários, secundários, enfim, para tentar quantificar a emissão, mas não temos como testar que aquilo ali realmente está funcionando, porque não temos dados observados, não sabemos a concentração dos dióxidos de carbono, dos óxidos de nitrogênio, do metano, não temos valores com os quais confrontar a nossa modelagem. Isso tem dificultado bastante. Criamos um projeto no começo do SEMPA para a compra de estações meteorológicas e de qualidade do ar, são muito caras, tá? Deixar muito claro aqui que são sensores muito caros, a maior parte deles nem se fabrica no Brasil, então existe essa complexidade, mas tem um projeto de instalação na área norte, Goiânia, em Rio Verde, para tentar fazer essa abrangência ali de todo o estado. Isso ainda não foi aprovado, né? Estamos esperando, trabalhando para resolver essa situação. Acho que isso mais ou menos responde a última pergunta em relação a aerossóis. Claro, aerossóis, a minha dissertação foi com qualidade do ar, eu gerei cenários de emissão veicular associado à mudança, né, nos padrões da atmosfera, no caso para Porto Alegre, eu fazia lá em Pelotas, Rio Grande do Sul. E aerossóis é extremamente importante, não só pela questão da qualidade do ar, é porque eles são núcleos de condensação. Dependendo da concentração deles, você vai ter uma maior probabilidade de ter uma nuvem específica com características que permitem ou não a ocorrência de determinada precipitação, convectiva, estratiforme, enfim. Quanto mais concentração você tem de determinado aerossol, seja ele de moda fina, de moda grossa, ou hidroscópico ou não hidroscópico, a capacidade de absorver essa água, você vai ter uma forma diferente de formação de nuvem naquela região, que ao mesmo tempo tem uma relação com área, com relevo, com aquecimento, enfim, mas isso tem um impacto muito grande. Isso já tem causado dúvida em relação a quanto a queimada tem prejudicado a chuva no Goiás, quanto esse aumento exponencial de aerossóis, um número maior de gotículas cada vez menores, mas que não tem um peso suficiente para cair, como isso tem impactado a precipitação na região. Isso é um estudo que precisa ser feito, que está tentando, né, avançar, mas que precisa de dados, de sensores, de pessoas, né? E são limitantes que a gente tem. E eu acho que aí o SEMPA tem um papel importante no sentido de falar para as instituições gestoras, né? Isso aqui precisa ser olhado com maior detalhe. Isso aqui pode ser feito de uma melhor forma, já é feito aqui, é feito lá. Aqui precisa e muito, e tem uma demanda muito grande por essas informações e por esses estudos. Tá vendo?
Na verdade, isso já é uma realidade. Não é nenhum caminho, é uma realidade. Em relação com os dados, só um parêntese aqui, os modelos de IA eles são treinados com o resultado do modelo de simulação numérica, porque eles são os que têm informação para todo o volume da atmosfera. A observação real observada é para locais específicos, certo? Tem um ponto de superfície, tem uma vertical, se é uma radiosondagem, né? A trajetória de um avião, de um navio, etc. Mas áreas muito específicas. O modelo tem uma estimativa, uma previsão ali, uma ideia aproximada do que acontece em todo o volume da atmosfera que importa. Não em todo o volume da atmosfera, mas em tudo aquilo que importa. Então, uma melhora, um aumento de dados observados, consequentemente, melhora a saída do modelo e melhora o dado com o qual o modelo de inteligência artificial vai ser treinado. Vou repetir. Melhora a saída do modelo numérico, que serve como base para o treinamento. Mas aí entra outra questão que você falou. Realmente, o fato de ter a previsão por conjunto, o sistema de ensamble, que é você mudar a condição inicial, pequenas mudanças, seja mudar uma parametrização de turbulência de Taylor por outra, né? Que tem um parâmetro ali que foi de 5 para 6, isso já dá um resultado muito diferente na previsão de 5, 10 dias. Fazer isso tem um custo muito alto ainda, computacionalmente falando. O Centro Europeu tem 51 membros, ele todos os dias faz 51 simulações diferentes, de um horizonte de 15 dias, simulações horárias, mas isso não significa que o passo temporal utilizado no método numérico é de 1 hora, é de segundos. Então é resolver milhões de equações com uma resolução temporal muito baixa, isso leva espaço, leva tempo. Então, o modelo de inteligência artificial ele pode chegar para complementar essa situação. Você já mostra para ele, né, o que pode acontecer e de uma forma mais simples você ter resultados finais diferentes a um custo menor. E isso aumenta o conjunto de dados que você vai analisar de forma estatística para determinar ali, né, a probabilidade de ocorrência e área de maior densidade de resultados ali da previsão. Então, isso já está acontecendo. Até aqui na UFG, porque o SEMPA é da UFG também, do Instituto de Física, de todos nós, está trabalhando também nessa área. Temos um meteorologista que se envolve e conhece bastante da área de inteligência artificial, tentando fazer também, já tivemos no passado uma relação mais estreita com CEA, e eu acho que isso vai ser retomado brevemente. Mas o futuro é esse, tentar pegar o melhor das duas coisas, um complementa o outro por enquanto, se no futuro vai ser o IA, só IA, a gente não consigo nem saber, eu acredito que não. Né? A minha opinião é que ainda não, porque nós precisamos entender o porquê daquilo acontecer, isso é muito importante. E o modelo de IA não consegue falar isso ainda. Perguntas? Opa, Angel, parabéns aí pela palestra. A minha pergunta, ela está relacionada, eu acho que com um conceito que você mencionou na semana passada, que acho que é a diferença entre o conceito de tempo e clima. Se não me falha a memória, o tempo está mais relacionado com algo local e o clima com uma noção de média, né? Porque a minha pergunta aqui é a seguinte, você mencionou que tem uma questão envolvendo aí caos determinístico, e é muito óbvio, se você tem um sistema caótico, né, e, por exemplo, a tua condição inicial ela está diferente, vamos dizer, da condição real em alguns algarismos significativos, se você esperar tempo suficiente, a previsão ela vai divergir no que de fato vai acontecer no sistema. Então essa previsão vai ficando vai ficando menos confiável conforme vai passando o tempo. A minha pergunta aqui diz respeito, por exemplo, aí eu acho que é uma previsão não com respeito ao tempo, mas com respeito ao clima, que são essas previsões catastróficas, falando o que vai acontecer daqui a 50 anos. Qual é a confiabilidade disso? Porque isso é feito em termos de um modelo, mas se a gente está pensando num intervalo de tempo muito longo, então, assim, qual é a confiabilidade de você fazer uma previsão para algo daqui a 50 anos? Perfeito, perfeito. Bom, exatamente. Tempo é a situação em um local determinado, em um momento específico, que caracteriza a atmosfera naquela região. O clima é mais um valor médio, né? Um padrão que é estabelecido a partir de analisar um conjunto grande de dados. A Organização Meteorológica Mundial define um mínimo de 30 anos para você determinar o clima em uma determinada região, mas desde o ponto de vista de previsão, nós podemos entender como previsão de tempo aquilo que você faz para as próximas horas e dias, uma previsão a curto e médio prazo, previsão climática que pode fazer que o clima mude no futuro, né? Então é uma previsão a longo prazo. Mas agora, voltando ao que você perguntou, no caso dos modelos,
climáticos, a base matemática e física é a mesma, só que com aproximações diferentes. Nesse caso, você, na maior parte deles, tem uma grade, uma malha que abrange todo o globo terrestre, porque aí você diminui também as incertezas das condições de contorno, e aqui as parametrizações físicas elas têm uma relevância maior. No caso do modelo de previsão de tempo, a parte explícita das leis físicas elas têm maior relevância. Nos modelos de clima, as condições iniciais elas são muito importantes, mas as condições iniciais de contorno que estão associadas ao quê? Aquilo que demora mais para mudar, temperatura da superfície do mar, concentração de determinado gás. Mas como saber se essas previsões para daqui a 30, 40, 50 anos elas são realmente verídicas e satisfatórias? Não sabemos, a gente não dá o que vai acontecer. Dá uma ideia do que pode acontecer se tivéssemos esse cenário de emissão. Então, nós associamos a previsão climática a cenários de outras variáveis que são colocadas como condição inicial. Então, tem o IPCC, que faz o cenário de temperatura, de mudança, de anomalias de precipitação, de umidade relativa, mas eles são inúmeras previsões considerando cenários diferentes. Se hoje a gente para de emitir metade do que emite, o que vai acontecer? Aí faz a previsão considerando aquele cenário. E o que vai acontecer a gente não sabe. Mas se acontecesse aquela situação, nós vamos ter uma previsão climática daquele tipo. Se a temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial tivesse essa variação, o nível do mar aumentasse, isso muda ali o fluxo da interação superfície-atmosfera, naquela pequena camada de milímetros de interação, o que vai acontecer? Então, é na base do cenário na previsão de clima. A partir de, se determinada situação acontecesse, isso serve como condição inicial de contorno para o modelo de previsão climática que trabalha em função de anomalias e não da característica real que vai ser representada, sei lá, o dia 6 de junho de 2067. Não, no ano 2067, provavelmente, a previsão climática mostra que existe uma anomalia positiva de precipitação, chuva acima da média na região X, em determinada área do globo terrestre, né, para aquele ano específico. Ou a tendência, se fala em tendência também, determinada por esses diferentes cenários, né, cenários que são utilizados como condição de contorno e condição inicial. Obrigado, Ana, pela excelente palestra. Eu tenho meio que duas perguntas, que é o seguinte. Tem aquela hora que você falou que o Brasil faz parte daqueles grandes institutos e que cada um tem seus diversos modelos, né? Aí a pergunta vem mais como uma curiosidade, que é o seguinte. Por exemplo, esses diversos modelos, diferentes aproximações, diferentes formas de calcular a mesma coisa, ou eles também já estão incluindo coisas de, sei lá, vamos comparar com a Europa, o clima é completamente diferente, o bioma é completamente diferente, então tudo isso faz com que eles mudem modelos para, vamos supor que tal coisa que complica o modelo ele pode jogar fora porque lá não existe, ou é mais recalculado? E a segunda pergunta que eu tenho é relacionada, por exemplo, esses dados que vocês obtêm para a condição de contorno inicial, eles não vêm, imagino, só de estação meteorológica. Por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta porque eu lembro de que na época da pandemia, já que ninguém podia voar, eles falavam que os próprios aviões, por exemplo, eram um grande vetor de geração de dados importante para vocês, e eles falavam que as aí se não corrija se eu estou falando besteira, mas eu tenho essa memória de que eles diziam que por você ter diminuído essa quantidade de dados, você piorou a qualidade de dados, então naturalmente a tua previsão ela não era tão confiável quanto em tempos normais, né? Perfeito. A primeira pergunta, na verdade, a base físico-matemática de todos esses modelos é a mesma. A metodologia é basicamente a mesma. O que muda são os graus de aproximação, né? Como cada modelo trata determinado parâmetro, como aproxima, quais são essas regras matemáticas de correlação que posteriormente são traduzidas a grande escala. Isso muda, e isso depende muito de qual é a área de maior interesse para aquele centro. Então, por exemplo, um centro europeu ele trata o bioma cerrado como uma savana africana, que não é uma savana. Ele pode ser equivalente, pode ser semelhante, mas não é o mesmo, é muito diferente. Nós temos aqui até um sistema de monção do lado do bioma cerrado que não existe lá. Então, essa não personalização para aquela região de interesse é o que faz com que mude de um modelo para outro. Cada um vai dar importância àquilo que acha que tem que dar importância dependendo de como vai afetar a sua vida. E
esses modelos também têm as diferenças associadas às questões físicas e matemáticas que são obtidas da observação. Então, um parâmetro que trata sobre ondas de gravidade é aproximado, simplificado de uma forma diferente em cada modelo. Isso vai dar como resultado uma previsão diferente. O método numérico matemático que é utilizado, a ordem desse método, 0,3, 2, isso vai mudar também, isso vai depender da capacidade computacional de cada centro, isso vai determinar o resultado final. Então, mais ou menos, acho que essa é a primeira questão. A segunda, com certeza, aconteceu mesmo. Em 1963, a Organização Meteorológica Mundial criou o Sistema de Vigilância Mundial. O que é isso? Você não tem fronteiras na meteorologia, certo? O que acontece aqui de ruim ou de bom vai afetar o mundo inteiro, quase da mesma forma. Então, a Organização Meteorológica Mundial, ela criou um grupo que faz o seguinte: vamos a dizer, vamos a dar o aval, né, para cada centro nacional, qual é a instituição que vai ser responsável por fazer a medição das variáveis meteorológicas. Nós vamos a trazer toda essa informação para um centro específico que fica em Gênova. Nós vamos fazer análise dessa informação e vamos posteriormente a distribuir para aqueles pequenos centros nacionais que não têm recursos suficientes para fazer medição, e eles utilizarem essa informação para fazer as suas previsões de tempo com modelos locais, que não são grades, né, do globo terrestre, coisa muito específica. No caso da pandemia, muita dessa informação começou a faltar. A gente não tinha mais como fazer de uma forma eficiente o processo de assimilação de dados. Diminuiu significativamente o número de dados que era processado e incorporado às saídas do modelo, de forma tal que essas saídas ficassem cada vez mais próximas da realidade e, portanto, a própria previsão a partir daquele dado fosse melhor. Isso foi muito prejudicado na pandemia. O grau de acerto, que se utilizam diferentes índices para ver o grau de acerto, né, das diferentes previsões, ela diminuiu bastante durante esse período. Ao mesmo tempo, trouxe outros benefícios, né? Aliás, hoje é o dia da camada do ozônio. Em 1994 se estabeleceu, se assinou um protocolo, né, que impedia a emissão de fluorocarbonos, e esse ano, particularmente, nós tivemos um buraco da camada do ozônio que se antecipou na sua chegada no começo de setembro. Ele está sendo bem intenso, e isso já tinha melhorado um pouco durante a pandemia, né, que diminuiu a emissão de gases ali que participam nesse processo ali de dissociação do ozônio, e isso está voltando novamente. Existem ali outras relações associadas à temperatura também, à radiação, a pico solar. Nós estamos em um pico de emissão solar, de radiação, e isso também é tudo muito relacionado, né? E tem uma certa, teve um certo impacto a pandemia, a diminuição da atividade industrial e também, consequentemente, uma diminuição dos dados observados, né? Que melhorariam as condições iniciais. Pessoal, eu tenho certeza que se a gente continuar, a gente vai ficar cada um perguntando alguma coisa. Mas, infelizmente, nós temos que parar o Café Consciência num determinado horário. Já passamos das 2 horas. Mas o professor Angel está aí, está dentro, é professor do Instituto de Física. Nós podemos bombardeá-lo com várias questões a respeito da área de meteorologia. Tenho certeza que vários de nós temos vários questionamentos. Então, eu gostaria de pedir a todos que a gente agradecesse o professor Angel novamente. Obrigado demais pela palestra. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E gostaria de lembrar a todos que semana que vem nós temos uma palestra. Vai ser diferente, porque vai ser coordenado, na verdade eu vou coordenar, mas quem vai ministrar a palestra vão ser alunos de graduação. Eles vão estar falando de divulgação científica, de um projeto de extensão, como é que eles estão conseguindo levar para a sociedade essa parte de conhecimento de física médica. Então eles têm tido muito sucesso, essa liga LAFISMED, foi a primeira a ser convidada pelo Café Consciência, e nós estamos de olho nas outras ligas também. Fiquem de olho aí, se vocês fizerem bem legal, se vocês conseguirem estar alcançando, vão também via ser convidados aí pelo Café Consciência. Então, por favor, prestigiem aí essa liga acadêmica, tem uns joguinhos, tem umas coisas bem bacanas aí, bem surpreendentes para quem não está acostumado, e quem está fazendo pesquisa agora sabe que o CNPq cobra essa questão de divulgação científica. O Café Consciência, que tenta trazer pesquisadores de várias áreas justamente para tentar deixar bem claro a importância da ciência, e fazer extensão faz parte disso, tá bom? Então, semana que vem,
vamos ter uma palestra aí com o AFISMED. Então não percam aí para semana que vem, estão todos convidados. Muito obrigado novamente a todos e nos vemos semana que vem.